Olá, amigos do canal Arregui. O Flamengo está embarcando na tarde desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, como representante sul-americano no Mundial de Clubes. Ele que venceu a Libertadores pela segunda vez. Quis o destino que este embarque se desse no mesmo dia, na data em que ele comemora 38 anos do primeiro título, quando ele ganhou do Liverpool por 3-0 em Tóquio, no Estádio Nacional de Tóquio, quando a competição era um jogo único, promovido pela Toyota. Com um show de bola do Zico, 2 gols do Nunes e 1 do Adílio, o Flamengo ganhou do Liverpool por 3-0, deu um vareio. Naquela época não havia favoritismo para o time inglês, que não era o maior dos Liverpools que a gente já viu. O Flamengo era o maior Flamengo. Zico, Júnior e Leandro. Apenas esses três já dão a dimensão do que seria, do que era aquele Flamengo. Esses três, tanto que esses 3 jogadores foram titulares da seleção brasileira, que foi uma sensação na Copa do Mundo da Espanha de 82. Não ganhou por coisas do futebol, acontecem. Como pode acontecer, por exemplo, uma eliminação prematura deste Mundial. Perder uma final para um time europeu não chega a se constituir um vexame. Desde que essa fórmula foi fixada pela FIFA em 2005, 7 times disputando 6 continentes representados, mais um time do país sede, os europeus têm deitado e rolado. Eles jamais ficaram fora da decisão. Perderam poucos títulos. Eles perderam 3 títulos, na verdade. Um para o São Paulo, um para o Inter e um para o Corinthians. E eles ganharam os demais. Ganharam os demais títulos. Eles são favoritos, sim, pelo que representam de investimento, de estilo de futebol, nível de jogadores que eles têm. Só que o Flamengo não custa nada sonhar. Ele executou um futebol muito interessante, principalmente no segundo semestre, sob a direção do português Jorge Jesus, de uma intensidade grande, que entusiasma a torcida e entusiasma o apreciador do futebol. Apreciador esse que não se cansa de se entusiasmar também com o Liverpool. O Liverpool é o favorito. Mas para que haja esse jogo, primeiro precisa passar pela semifinal. O time inglês ele vai enfrentar na quarta-feira o vencedor de Monterrey ou Al-Sadd, o time do Catar, representante do país sede, ou o mexicano Monterrey. A tendência, como sempre, é o europeu avançar. Eles podem até sofrer um pouquinho, eles economizam, poupam alguns titulares, mas sempre têm passado. A outra semifinal, que será entre Flamengo e Al Hilal da Arábia Saudita ou Esperance da Tunísia, será na terça-feira. As semifinais serão conhecidas neste sábado, as quartas de final neste sábado. Os sul-americanos têm que tomar cuidado com esse penúltimo capítulo. Eles têm de tomar cuidado mesmo, porque já ficaram algumas vezes. Em 4 vezes eles não passaram das semifinais. Alguns perderam a final, perderam até por placares elásticos. O próprio Santos perdeu para o Barcelona. O River Plate também já perdeu para o Barcelona, placar elástico. Acontece. Mas a superioridade é tão grande que ninguém contabiliza tanto na conta do vexame. Um vexame é ficar na semifinal. Como ficou o Internacional em 2010, ao perder por 2-0 para o Mazembe, um inexpressivo time do Congo. O Mazembe foi à final e perdeu da Internacional do Mourinho. O Raja Casablanca, representante do Marrocos, eliminou o Atlético Mineiro em 2013. Uma vitória contundente, 3-1. Decidiu ele, o Raja, com o Bayern de Munique o título. Sempre dando europeu. Em 2016, o campeão sul-americano era o Atlético Nacional de Medellín. Ele perdeu por 3-0 para o Kashima Antlers do Japão. 3-0. Aí deu Real Madrid no título final. Real Madrid, aliás, ganhou os 3 últimos títulos. Em 2018, o River Plate. Aí tem até um certo cansaço, porque ele disputou aquela final de Libertadores que foi prolongada, foi adiada, já quase às vésperas de viajar para a Ásia. Aquele jogo contra o Boca, em Madrid. Ele empatou por 2-2 com Al-Ain. Por 2-2. E perdeu nos pênaltis por 5-4. Enzo Pérez, jogador titular da seleção argentina na última Copa, perdeu a única cobrança desperdiçada ali. O Al-Ain decidiu o título com o Real Madrid, evidentemente, não podia ganhar. Então, é preciso
antes de o Flamengo pensar no trio Salah, Mané, Firmino, em superar o goleiro Alisson, e passar pela barreira Van Dijk na zaga, Van Dijk, né? Ou superar os excelentes laterais Alexander-Arnold ou Henderson, ou o próprio Wijnaldum, um holandês que vai substituir o Fabinho, que está contundido e não vai jogar, o Flamengo tem que tomar cuidado com essa semifinal. Ela tem custado caro a alguns times brasileiros. O Flamengo é favorito para decidir o título com o Liverpool? Sim, mas não quer dizer que já é garantida essa final. Que ele pense nisso, nesse embarque, faça a lição de casa direitinho, atue com humildade, com a mesma intensidade com que atuou na Libertadores e no Brasileiro, conquistas essas obtidas com maior tranquilidade, não tranquilidade, a Libertadores houve uma dramaticidade, mas com autoridade é a melhor palavra, que ele pense nisso e lembre que ainda não está nada ganho. Antes de encontrar o Liverpool, ele tem de passar por um adversário menos qualificado, mas traiçoeiro, como foram outros que já derrubaram sul-americanos ao longo deste caminho. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Arregui. Um abraço.